Olá, pessoal! Hoje a gente vai começar a falar da parte específica do curso, que envolve aí a segurança do trabalho na área rural. Na aula de hoje a gente vai falar de defensivos agrícolas. Então, o principal objetivo é a gente conhecer os procedimentos aí para identificar todos os riscos e os perigos relacionados à parte de aplicação de defensivos agrícolas. Então, a gente vai entender um pouco aí em relação ao que é perigo, ao que é risco, a importância da prevenção, entender aí os efeitos, né, devido à exposição a esses agentes. Então, a gente vai falar um pouco aí sobre a segurança envolvendo os defensivos agrícolas. Então, na área da segurança do trabalho, a gente fala muito de gerenciamento de riscos, tá? Então, na área rural não é diferente, a gente vai trabalhar muito com gerenciamento de riscos, porque o foco é a prevenção. E para a gente prevenir algum acidente, alguma doença ocupacional, a gente precisa fazer o correto gerenciamento dos riscos envolvendo determinada atividade. No nosso caso, na nossa aula de hoje, como a gente está falando de defensivos agrícolas, é trabalhar o gerenciamento de riscos na aplicação, na manipulação desses defensivos. Então, o gerenciamento de riscos, ele tem como objetivo aí evitar acidentes, né? Não só acidentes, né? Também doenças ocupacionais, e também uma série de atitudes e atividades que vêm sendo desenvolvidas ao longo dos anos. Tá? Então, o principal objetivo aí do gerenciamento de riscos é evitar acidentes e doenças ocupacionais, através aí de uma série de técnicas para minimizar esses riscos. Quando a gente fala de risco, não é um tema novo, tá? Ele é um tema já, né, ele é uma situação que ocorre já desde os primórdios, então não é nada novo. O que diferencia é que nesse período, né, já nessa época já bem antiga, os principais riscos eram envolvendo os riscos naturais, então inundações, secas, terremotos, tempestades, diferente de hoje, né, que a maioria dos riscos hoje envolve a parte tecnológica, envolve as atividades, as atividades diárias, né, as atividades rotineiras aí, em diversos ramos de empresas, né, de atividades. Então, antigamente os riscos eram voltados mais para a parte natural, hoje está voltado mais para a parte tecnológica, devido aí à ação do homem mesmo. Uma das ferramentas mais poderosas aí no gerenciamento de riscos é o reconhecimento, é o conhecimento de todos esses perigos e de todos esses riscos para a gente conseguir, então, determinar ações de prevenção, né, medidas de controle, para você conseguir minimizar esses riscos e, consequentemente, prevenir acidentes. Então, vocês vão ouvir falar muito da parte de gerenciamento de riscos, conhecimento de riscos, com foco sempre na prevenção, tá? É um tema muito falado na segurança do trabalho, tá? Não só, como eu falei, né? Não só da parte urbana, mas na área rural também, tá? Muito importante trabalhar com esse gerenciamento. Então, aqui nós temos a identificação dos perigos e avaliação dos riscos. Então, segundo a norma BS 8800, um fator de risco é definido como fonte ou situação com potencial de provocar danos, né, no efeito aí relacionados a problemas de saúde, danos à propriedade e também ao ambiente. E o risco é definido como a combinação da probabilidade e consequência de ocorrer um evento perigoso. De uma forma bem simplificada, o perigo está relacionado à condição, a fonte, a situação que pode provocar algum dano. Já o risco está relacionado à probabilidade de ocorrer alguma situação indesejada, tá? A partir de um determinado perigo. Então, toda empresa ela deve possuir um procedimento atualizado para identificar todos os perigos daquela atividade. Então, você vai identificar todos os perigos e assim determinar todos os riscos envolvendo aqueles perigos e assim definir as medidas de controle. Então, o relacionamento entre o perigo e o risco é o de causa e efeito, de forma bem simples. O que é o perigo? A situação, o ambiente, o risco, a probabilidade de ocorrência de alguma situação indesejada, algum dano. Exemplo,
Um trabalho em altura. Qual que é o perigo? A altura. Qual que é o risco? De queda. Então, sempre risco e perigo está relacionado a causa e efeito. Então, tem alguns procedimentos para poder identificar esses riscos, esses perigos e esses riscos, que são esses 6. Primeiro, selecionar uma atividade ou processo. Identificou, selecionou a atividade, você vai identificar todos os riscos possíveis daquela atividade ou daquele processo. Depois que identificou todos esses perigos, vai ser identificado todos os riscos. Então, por exemplo, esse exemplo aí do trabalhador em altura, do trabalho em altura. Qual que é o perigo? A altura. Qual que é o risco? De queda. Realização de um bloqueio de energia. Qual que é o perigo? A eletricidade. Qual que é o risco? O choque elétrico. Então, causa e efeito. Então, identificou todos os riscos. Você vai avaliar todos esses riscos, tá? Você vai fazer avaliação com uso de equipamentos. Então, tanto de forma qualitativa quanto de forma quantitativa. Fazer avaliação para definir aí as tolerâncias. Depois, preparar um plano de ação de controle de risco. Então, todos os riscos que foram levantados, identificados, vai ser feito um plano de ação para controle daquele risco. E por último, fazer uma revisão da adequação desse plano de ação. Então, vai reavaliar todos esses riscos com base nos controles revisados e verificar se os mesmos estão toleráveis. Então, é fazer uma reavaliação de tudo que foi feito anteriormente. Então, o processo de identificação dos perigos, ele deve considerar tanto condições operacionais normais, quanto em situações emergenciais. Sempre deve ser levado em consideração durante uma avaliação de risco. Aqui o Brasil, por ser aí por ter um clima aí muito bom, né, propício aí para a parte de agricultura, tem um clima temperado, tem aí uma oferta muito grande de água doce, é um país, um dos maiores países aí, né, um dos maiores produtores mundiais de alimentos. E com isso também tem um grande uso aí, consumo de agrotóxicos. Então o Brasil, ele é um dos países que mais utiliza agrotóxicos no mundo. E como consequência, a gente tem aí a exposição dos trabalhadores rurais a esses produtos, né, a esses agrotóxicos, o que leva aí à ocorrência de intoxicações. Porque, na maioria das vezes, infelizmente, ainda não tem muito conhecimento por parte dos trabalhadores, ou as empresas, né, ou as propriedades aí não fornecem os equipamentos de proteção individual correto. Não passa as informações corretas para aquele trabalhador de como fazer a diluição, de como aplicar, de como trabalhar com aquele produto. Então, são informações que muitas das vezes o trabalhador não tem. Mas, né, tem também os rótulos, que é importante sempre o trabalhador seguir aquelas instruções. Mas também, infelizmente, não ocorre com muita frequência essas avaliações aí desses rótulos. Mas todo rótulo, né, desses produtos tem que ter aí essa tabelinha, né, que é a classificação toxicológica, onde tem as cores de acordo aí com essa classificação dos riscos. Então, aqui o vermelho é extremamente tóxico, o amarelo altamente tóxico, o azul mediamente tóxico e o verde pouco tóxico. Então, todo agrotóxico tem que ter aí no seu rótulo essa classificação, tá? Então, é uma forma bem simples aí do trabalhador visualizar o grau de toxicidade daquele produto. Então, em relação a manipulações de agrotóxicos e a exposição ao trabalhador. Então, os trabalhadores agrícolas, né, os trabalhadores rurais, têm muita exposição a esses produtos e, com isso, tem um grande risco aí de intoxicação devido a essas exposições. Como eu falei, muitas das vezes não se tem o conhecimento adequado, não sabe como fazer a aplicação de forma correta, a diluição de forma correta, a falta aí de medidas de controle, como a diminuição do tempo de exposição, a utilização de equipamentos de proteção individual. Então, muitas das vezes não ocorre isso.
e, consequentemente, leva à ocorrência aí de doenças devido a essas exposições. Então, nós temos aqui alguns exemplos: dermatites, urticária, hipopigmentação da pele. Então, tem diversos efeitos aí pela exposição a esses agrotóxicos. Falando das causas, quais as causas da intoxicação? Quais as principais causas? A gente pode citar, né, acho que as principais aqui: a não observação das instruções contidas nas bulas e nos rótulos dos produtos, como eu falei, isso ocorre muito, e a não utilização dos equipamentos de proteção de segurança, também é um fato que infelizmente ocorre muito. Então, com isso, esses trabalhadores eles ficam muito expostos e a um longo período, né, diariamente e ao longo dos anos a esses produtos, o que leva à ocorrência aí dessas doenças. Talvez esses efeitos não são imediatos, mas vêm a longo prazo, né, principalmente aí em relação a câncer. Então, é muito sério, a gente precisa trabalhar muito, conscientizar muito essa parte rural aí envolvendo a aplicação de agrotóxicos. Então, para alguns autores, os problemas seriam resolvidos aí, né, através de treinamentos, uso adequado desses agrotóxicos, uma maior informação em relação à aplicação desses produtos, tá? O controle desses produtos, né, não deixar que aquele consumidor ele consiga comprar de forma simples. Então, trabalhar também aí no controle do consumidor. Então, tem vários fatores aqui que pode minimizar a exposição a esses produtos. Então, quando a gente fala dos riscos à saúde do trabalhador em relação ao agrotóxico, a gente não pode somente sugerir que seja somente devido ao não uso do equipamento de proteção individual, ao despreparo, tá, em relação à diluição. Envolve várias questões, então envolve questões administrativas, envolve questões coletivas, envolve a parte do trabalhador mesmo. Então, são diversos fatores, tá? Desde aí os treinamentos até o último grau aí de medidas de controle, que é a utilização dos equipamentos de proteção individual. Então, dentro desse contexto, a gente vai entender mais um pouco aí sobre o risco, tá? Versus aí a segurança do trabalho com agrotóxicos. Então, aqui, o conceito: o perigo, fonte ou situação com potencial para dano. O risco, a combinação da probabilidade das consequências da ocorrência de um determinado acontecimento. Então, como eu falei, perigo está relacionado à fonte, no caso a causa, e o risco está relacionado à probabilidade de ocorrência, né? No caso, é o efeito. Então, aqui nós temos uma formulazinha que é o risco, que é igual à probabilidade versus a severidade. Então, aqui nós temos um gráfico. Então, quanto maior a probabilidade e maior a severidade, maior vai ser o risco. E quanto menor a probabilidade e menor a severidade, menor vai ser o risco. Então, aqui é de forma bem simples mesmo. Então, a gente sempre tem que trabalhar com o risco aceitável, sempre. Então, a gente faz o gerenciamento desses riscos para chegar num nível aceitável, tá? Um risco aceitável, que é aquele risco que ele foi reduzido a um nível que possa ser aceitado pela empresa, que não vai trazer aí danos ao trabalhador, né? Que esse risco seja mínimo. Então, a gestão dos riscos é um dos aspectos fundamentais, tá, de toda a função da segurança. Então, como eu falei, eu acho que a principal ferramenta da segurança é esse gerenciamento de riscos, sempre com foco aí na prevenção de acidentes. Então, considerando essas definições, a gente não pode admitir que o risco do trabalho com agrotóxico seja somente associado ao seu manuseio e aplicação. Então, como eu falei, vai muito mais além do que isso. Envolve também a parte de exposição, envolve a parte de treinamentos, envolve a parte de equipamento de proteção individual, então envolve várias questões. Lembrando também que é um produto tóxico, independente do que se faça, né? Tem uma toxicidade, então tem uma exposição. Então, sempre lembrar que independente de qualquer coisa, tem a exposição a um produto tóxico.
Outra questão que a gente não pode esquecer é que alguns fatores também interferem aí nessa potencialização desses efeitos, como, por exemplo, temperatura, pressão, umidade, fatores biológicos como idade, sexo, peso, tudo isso interfere aí nesses efeitos. Então, o que pode ser prejudicial para uma pessoa pode não ser para outra, né? Ou pode ser menor ou pode ser maior. Então, depende de organismo, depende de vários fatores. Por isso que é importante aí ter o correto reconhecimento, avaliação e controle de todos os riscos, tá? Então, a gente comentou um pouquinho sobre aí a aplicação, sobre o uso aí, né, a manipulação de agrotóxicos. Qualquer dúvida, eu estou à disposição.